Morre o ator francês Jean-Paul Belmondo aos 88 anos de idade. Aromotocar Notícias. Se alguém pode, sem medo de erro, ser chamado de estrela, Jean-Paul Belmondo certamente é uma dessas pessoas. O ator francês morreu aos 88 anos nesta segunda-feira, dia 6 de setembro. Astro da Nouvelle Vague francesa, um dos mais importantes movimentos da história do cinema, Belmondo ficou conhecido por filmes como Acossado, de 1960, e O Demônio das 11 Horas, de 1965, ambos dirigidos por Jean-Luc Godard. Outro grande filme estrelado por Belmondo foi O Homem do Rio, de 1964. Ele estava muito cansado há bastante tempo. Morreu tranquilamente, disse o advogado Michel Godet. Belmondo morreu em sua casa em Paris. Depois de construir uma carreira inconteste no cinema francês, principalmente interpretando homens frios e sisudos, mas que encantavam o público, Belmondo teve uma virada na carreira de ator. Passou a atuar em filmes mais populares. Sem dúvida, foi um dos grandes atores da história do cinema mundial. Nenhum ator desde James Dean inspirou tamanho sentimento de identificação com o público, escreveu o crítico Eugène Achê no The New York Times em 1965. Belmondo tinha 28 anos e o diretor Jean-Luc Godard 26 quando os dois trabalharam em Acossado. No longa, o primeiro de Godard, o diretor filmava Belmondo sem um roteiro pré-determinado, segurando a câmera na mão durante boa parte do tempo e com baixo orçamento. Com esta receita e seguindo a orientação de atuação improvisada, Belmondo entregou ao mundo Michel Pocard, um dos anti-heróis mais queridos da história do cinema. Não fosse o suficiente, Acossado foi um dos primeiros e mais influentes filmes do movimento Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, ou Nova Onda em português, foi um dos mais importantes movimentos da história do cinema. Marcado pela juventude e transgressão às regras pré-estabelecidas, baixo orçamento e atuação improvisada, o movimento que começou no fim dos anos 1950 transformou o cinema francês e mundial. Além de Acossado e O Demônio das 11 Horas, estão entre os grandes filmes produzidos pela Nouvelle Vague Hiroshima, Meu Amor, de 1959, Cleo, das 5 às 7, de 1962, Julie e Jean, de 1962 e Bande à part, de 1964. Belmondo nasceu em 9 de abril de 1933 em Neuilly-sur-Seine, filho do renomado escultor Paul Belmondo e da pintora Sarah Renaud Richard. Apesar de sua formação culta, ele parecia mais atraído pelo mundo dos esportes do que pelas artes, e chegou a ser um grande boxeador em sua juventude. Depois que descobriu a atuação, foram necessárias 3 tentativas até que o Conservatório de Paris concordasse, em 1952, em aceitá-lo como estudante. Mesmo assim, não foi uma passagem tranquila e Belmondo desistiu, irritado em 1956, após a má recepção de um júri do conservatório sobre uma de suas apresentações. Um de seus professores disse na época: "O Sr. Belmondo nunca terá sucesso com a sua cara de desordeiro." A resposta de Belmondo foi um gesto obsceno. É com muito pesar que comunicamos o falecimento do ator francês Jean-Paul Belmondo.